Você já conheceu alguém que tinha absolutamente tudo para dar certo? Uma pessoa cheia de talentos, com portas abertas, com uma unção visível de Deus sobre a vida dela, mas que de repente perdeu tudo de forma trágica por causa de escolhas ruins? É assustador ver como grandes ministérios, casamentos sólidos e carreiras brilhantes podem desmoronar não por causa de um exército inimigo, mas por causa de falhas internas. Se você quer entender como blindar a sua vida contra a ruína, você precisa olhar para a história do homem mais forte que já caminhou sobre a Terra. Bem-vindo à terceira temporada da nossa série Dias de Glória. Hoje, nós vamos abrir o livro de Juízes, entre os capítulos 13 e 16, para estudar o fenômeno chamado Sansão. Ele despedaçava leões com as mãos nuas. Ele derrotou 1000 soldados inimigos usando apenas a queixada de um jumento. Ele arrancou os portões de uma cidade e os carregou nas costas até o topo de um monte. Fisicamente, ele era invencível. Mas a sua força muscular escondia uma fraqueza emocional e espiritual devastadora. Sansão venceu todos os seus inimigos externos, mas foi derrotado por si mesmo. Hoje nós vamos destrinchar os 3 erros fatais que destruíram a vida de Sansão, para que você nunca os cometa na sua jornada. Preste muita atenção, porque o último erro é o mais perigoso e o mais comum nos dias de hoje. O primeiro erro fatal de Sansão foi brincar com os limites do seu chamado. A Bíblia nos ensina que Sansão era um nazireu. Ele foi consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Um nazireu tinha regras estritas para manter a sua unção. Não podia tocar em cadáveres, não podia beber vinho e não podia cortar o cabelo. Essas regras não eram para puni-lo, eram para protegê-lo. Era um selo da autoridade de Deus sobre ele. Mas o que Sansão fazia? Ele adorava flertar com o perigo. A Bíblia relata que ele descia constantemente para o território dos filisteus. Ele ia para Tímina, ele ia para Gaza, ele ia para o vale de Soreque. Ele estava sempre rondando o acampamento do inimigo. Ele tocou no cadáver de um leão para pegar mel. Ele dava festas onde a bebida corria solta. Sansão tinha a mentalidade de que, por ser muito forte e muito ungido, o ambiente não iria contaminá-lo. Ele achava que podia brincar com o pecado e sair ileso quando quisesse. E muitos cristãos hoje fazem exatamente a mesma coisa. Nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Nós sabemos quais são os nossos pontos fracos, mas movidos pela curiosidade ou pelo orgulho, nós começamos a brincar perto do abismo. Achamos que podemos assistir àquele conteúdo duvidoso, que podemos manter aquela amizade tóxica, que podemos dar aquele jeitinho nos negócios e que a nossa fé continuará inabalável. Mas ouça isso: quem brinca com o fogo, mais cedo ou mais tarde vai se queimar. O ambiente que você tolera é o ambiente que vai te destruir. Não brinque com os limites da sua santidade. Se Deus te chamou para ser separado, não tente se misturar. A mistura tira a sua força e cega o seu discernimento. O segundo erro fatal foi ceder à pressão emocional e aos relacionamentos errados. Sansão não foi derrubado por um exército armado. Ele foi derrubado por palavras doces e manipulação. Ela se apaixonou por Dalila, uma mulher do Vale de Soreque, que foi subornada pelos inimigos para descobrir o segredo da força dele. A Bíblia descreve a tática de Dalila de forma perturbadora. Ela não perguntou uma vez só. Ela importunava todos os dias com as suas palavras e o pressionava sem parar. A Escritura diz que a alma dele se angustiou até a morte. Pense nisso. O homem que matou 1000 filisteus não aguentou a chantagem emocional de uma pessoa que estava ao lado dele. Sansão era um gigante de músculos, mas era um anão nas suas emoções. Ele cedeu para tentar agradar alguém que tinha o claro objetivo de destruí-lo. O inimigo da sua alma raramente vai se apresentar a você com chifres e um tridente vermelho. Na maioria das vezes, ele vai usar o abraço de alguém que você confia. Ele vai usar relacionamentos desgastantes, pessoas que sugam a sua energia,
amizades que só te procuram para sugar o que você tem de melhor. Proteja o seu coração. Você precisa ter a coragem de estabelecer limites saudáveis. Não entregue as pérolas do seu coração, os seus sonhos e os seus segredos para pessoas que não têm aliança com o seu propósito e não têm temor a Deus. Dalila chorou, fez drama, disse que Sansão não o amava, e ele entregou o seu maior tesouro por causa de uma manipulação barata. Cuidado com quem dorme no seu colo. Cuidado com quem tem acesso aos seus ouvidos. Muitas pessoas perdem o destino porque não têm coragem de dizer não para as pessoas erradas. E chegamos ao terceiro erro fatal. E este é o alerta mais solene de toda a história. O terceiro erro foi achar que Deus sempre toleraria a sua desobediência e a unção nunca iria embora. Depois que Sansão revelou o segredo e Dalila cortou o cabelo, os filisteus entraram no quarto para prendê-lo. Sansão despertou do sono e disse uma das frases mais tristes e aterrorizantes de toda a Bíblia. Ele disse: "Sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei." Ele achou que estava tudo normal. Ele achou que daria mais um grito, a força viria e ele derrotaria a todos como sempre fez. Ele confiou no seu histórico de vitórias, mas o versículo 20 do capítulo 16 termina com uma constatação gélida. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Que tragédia! Sansão brincou tanto com o pecado, desobedeceu tantas vezes que perdeu a sensibilidade espiritual. O Espírito de Deus foi embora e ele nem percebeu. Ele achava que a força era dele, dos músculos dele, mas a força vinha da presença do Senhor. O maior perigo na vida de um cristão não é a falta de dinheiro, não é a perseguição, não é a doença. O maior perigo é viver no automático, perdendo a presença do Espírito Santo e achando que está tudo bem só porque você continua indo à igreja ou porque as pessoas ainda te aplaudem. Você pode manter o título, a posição e a aparência, mas se a presença de Deus se for, você é apenas um vaso vazio, pronto para ser quebrado pelo inimigo. Não presuma a graça de Deus como uma licença para pecar. A misericórdia de Deus é infinita para quem se arrepende, mas é um fogo consumidor para quem zomba dela. O fim da história de Sansão foi dor e escravidão. Os inimigos furaram os seus olhos. O homem que antes enxergava o que queria para satisfazer seus desejos carnais, agora estava cego, amarrado a correntes de bronze, girando um moinho como um animal na prisão. A sua força não salvou o seu destino. Mas nos seus últimos momentos, a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer novamente. Na prisão, quebrado, cego e humilhado, Sansão finalmente orou de verdade. Ele clamou a Deus: "Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez." E Deus, na sua infinita graça, ouviu a oração de um homem arrependido. Sansão derrubou as colunas do templo de Dagom, morrendo junto com milhares de inimigos. Ele foi restaurado no seu último suspiro. Mas pense no custo, pense nos anos perdidos, pense no sofrimento que poderia ter sido evitado. O aviso para nós hoje é claro. A vitória de ontem não garante a obediência de hoje. Não confie apenas no seu dom. Guarde o seu coração. Consagre os seus olhos. Limpe os seus relacionamentos. Não espere perder tudo, não espere ficar cego e preso no moinho do inimigo para clamar a Deus. Se você sente que está brincando com os limites, se o Espírito Santo está te alertando agora através deste vídeo, pare o que está fazendo. Volte para o centro da vontade de Deus, recupere a sua consagração enquanto há tempo. Se você recebe esse alerta no seu espírito e decide hoje blindar a sua vida contra os erros de Sansão, deixe o seu like para selar esse compromisso e declare nos comentários com fé: "Eu vou guardar a minha unção." Você já olhou para sua vida e sentiu que o seu melhor tempo já passou? Talvez você tenha enfrentado perdas tão grandes que parece impossível se levantar novamente. Você olha para o futuro e só vê solidão e escassez. Se você está nesse lugar hoje, eu tenho uma notícia urgente do céu
para você. O seu começo não define o seu fim. O Deus que nós servimos é especialista em reviravoltas. Ele pega cenários de morte e transforma em histórias de glória. E não existe exemplo maior disso na Bíblia do que a história de Ruth. Bem-vindo à 3ª temporada da nossa série Dias de Glória. Hoje, vamos mergulhar em um dos livros mais curtos, mas mais poderosos do Antigo Testamento. O livro de Ruth começa com 3 funerais e termina com um casamento e um bebê que entraria na genealogia de Jesus Cristo. Ruth era uma mulher moabita, viúva, pobre e estrangeira em Israel. Ela tinha tudo para dar errado, mas ela tomou decisões que mudaram não apenas o destino dela, mas o de toda uma nação. Hoje, vamos extrair as 4 atitudes de Ruth que ativaram a virada na vida dela. A primeira atitude da virada foi a lealdade radical. Quando o marido de Ruth morreu, a sogra dela, Noemi, decidiu voltar para Belém. Noemi disse para Ruth voltar para a casa dos pais dela. Mas Ruth se apegou a Noemi e fez uma das declarações de aliança mais lindas da história. Aonde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth não escolheu o caminho mais fácil. Ela escolheu o caminho da lealdade. A virada na sua vida muitas vezes está escondida na sua capacidade de honrar as suas alianças quando tudo vai mal. A sua lealdade nos tempos difíceis é a semente da sua honra futura. A segunda atitude da virada foi a humildade para começar de baixo. Elas chegaram em Belém sem nada para comer. Ruth poderia ter ficado em casa reclamando, mas ela disse para Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Ela se dispôs a fazer o trabalho mais humilde que existia: ser uma respigadora, pegando as sobras que caíam no chão. Deus não abençoa a preguiça e Deus não abençoa o orgulho. Ruth não esperou a oportunidade perfeita. Ela agarrou a oportunidade que tinha. A terceira atitude da virada foi a capacidade de seguir instruções. O dono do campo era Boaz, um homem rico. Ele notou Ruth e a protegeu. Noemi então deu uma instrução arriscada para Ruth: tome um banho, coloque sua melhor roupa e deite-se aos pés de Boaz. Naquela cultura, isso era um pedido formal de casamento. A resposta de Ruth foi: tudo quanto me disseres, farei. Ruth teve a sabedoria de ouvir quem tinha mais experiência. A obediência pode ser a chave que abre a porta do seu destino. A quarta e última atitude da virada foi a confiança na providência divina. Ruth fez a parte dela. Foi leal, trabalhou duro e obedeceu. Mas o resultado final não dependia dela. Dependia de Boaz aceitar ser o resgatador. Ela teve que esperar. Aquele tempo de espera foi um teste de fé, e Deus honrou. Boaz não apenas a resgatou, mas se casou com ela. A viúva pobre se tornou a senhora daquela terra. E mais, ela gerou a Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. A sua história não termina na sua dor atual. Ruth não sabia, mas enquanto ela catava migalhas no campo, Deus estava tecendo a linhagem do Messias através da vida dela. Você não sabe o que Deus está fazendo nos bastidores da sua luta. A sua parte é manter a fé, manter o trabalho e manter a honra. O resgate vem. O Boaz da sua providência vai chegar no tempo certo. Se você está se sentindo como Noemi hoje, amarga e vazia, ou como Ruth, trabalhando duro sem ver muito resultado, essa palavra é para você. A virada está a caminho. Se você crê que Deus está preparando uma virada na sua história, declare com fé: a minha virada vai chegar. A coisa mais rara e preciosa do mundo hoje não é o ouro, não é o petróleo e não é a tecnologia.
A coisa mais rara do mundo é encontrar alguém que verdadeiramente ouça a voz de Deus. Nós vivemos em uma geração barulhenta, cheia de opiniões, cheia de influenciadores, mas vazia de profetas. E a Bíblia nos conta que houve um tempo exatamente assim em Israel. Um tempo onde a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O povo estava perdido e a liderança estava corrompida. Mas foi exatamente no meio desse silêncio ensurdecedor que Deus decidiu levantar uma nova voz. Bem-vindo à terceira temporada da nossa série Dias de Glória. Hoje nós vamos mergulhar nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Vamos entender como Deus age quando ele precisa substituir uma liderança que falhou e como ele prepara alguém para ser o seu porta-voz na terra. A história de Samuel não é apenas uma história bonita para crianças na escola dominical. É um manual urgente de posicionamento espiritual para os nossos dias. Se você sente que Deus está em silêncio na sua vida ou na sua nação, você precisa entender os princípios que ativaram o chamado de Samuel. O cenário era caótico. O sumo sacerdote era Eli. Ele já estava velho, seus olhos estavam escurecendo, tanto física quanto espiritualmente. Ele era um homem bom, mas foi um pai omisso e um líder fraco. Os filhos dele, Hofni e Finéias, eram sacerdotes que deveriam conectar o povo a Deus, mas a Bíblia os chama de filhos de Belial. Eles roubavam as ofertas do povo, eles cometiam imoralidades na porta do tabernáculo. Eles transformaram a casa de Deus em um lugar de escândalo. O povo trazia sacrifícios querendo perdão e encontrava exploração. E o pior de tudo, Eli sabia de tudo isso e não fazia nada enérgico para parar. Ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Preste atenção nisto. Deus é paciente, mas ele não é conivente. A unção que não é honrada, uma hora é removida. Quando a liderança espiritual se corrompe, Deus não tenta reformar o velho sistema. Ele começa a preparar o substituto no secreto. E o substituto era Samuel. Samuel foi fruto de um milagre. Sua mãe, Ana, era estéril e fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria para servir no templo todos os dias da sua vida. E assim foi. Desde pequeno, Samuel vivia dentro do ambiente do templo, servindo a Eli. E aqui está o ponto de virada. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele vestia uma estola sacerdotal de linho. Enquanto os filhos de Eli estavam ocupados pecando, Samuel estava ocupado servindo. Enquanto Eli estava ocupado dormindo, Samuel estava ocupado aprendendo a estar na presença. O ambiente estava contaminado, mas Samuel se manteve puro. Ele não permitiu que a corrupção dos líderes ao seu redor contaminasse seu coração. E essa é a primeira grande lição. A sua pureza não depende do ambiente onde você está, depende do propósito que você carrega. Você pode estar cercado de pessoas infiéis no seu trabalho, na sua família, e ainda assim decidir ser fiel a Deus. Então aconteceu a noite que mudou tudo. Eli já estava deitado no seu lugar. A Bíblia faz questão de dizer que a lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Era madrugada. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou: Samuel, Samuel. O menino acordou assustado e correu para Eli, dizendo: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele disse: Eu não te chamei, volta a deitar-te. Isso aconteceu 3 vezes. Samuel ouvia a voz, mas não sabia identificar quem estava falando. A Bíblia diz: Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Que revelação tremenda! Você pode estar dentro da igreja, pode estar servindo no ministério, pode estar fazendo a obra, e ainda assim não conhecer a voz do Senhor pessoalmente. Samuel conhecia a rotina do templo, mas não conhecia o Deus do templo. Ele confundiu a voz de Deus com a voz do homem. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus está tentando falar conosco, nos dar uma direção, um alerta, mas nós achamos que é apenas um pensamento nosso ou a voz de alguma pessoa. Nós precisamos desesperadamente aprender a discernir o timbre da voz de Deus. Na terceira vez, Eli finalmente entendeu. O velho sacerdote percebeu que era o Senhor que chamava o menino. E Eli deu a chave para Samuel. Ele disse: Vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou para a cama. O coração devia estar acelerado.
E a Bíblia diz algo maravilhoso. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Deus não apenas falou de longe, ele veio e se colocou ali. A presença manifesta de Deus entrou naquele quarto escuro, e o menino, seguindo a instrução, respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Naquele momento a chave virou. Samuel deixou de ser apenas um ajudante do templo e se tornou um profeta do Altíssimo. Deus começou a falar com ele, e a primeira mensagem foi dura. Foi uma mensagem de juízo contra a casa de Eli. Deus disse que julgaria a casa de Eli para sempre pela iniquidade que conhecia, porque seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Deus estava anunciando a troca de guarda. Ele estava dizendo ao menino que a liderança antiga havia sido rejeitada e que uma nova era estava começando. No dia seguinte, Samuel teve que ter a coragem de entregar essa mensagem dura a Eli, e ele entregou. A história de Samuel nos deixa lições cruciais para hoje. Primeira, Deus está procurando corações dispostos, não títulos pomposos. Samuel era apenas um menino, mas tinha um coração inclinado a servir. Segunda, para ouvir a voz de Deus, você precisa estar no lugar certo e na posição certa. Samuel estava dormindo perto da arca, no templo. Você não vai ouvir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Você precisa criar um ambiente de silêncio e expectativa. Terceira, a disposição para obedecer vem antes da revelação. A frase-chave foi: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele já estava decidido a obedecer antes mesmo de saber o que Deus ia falar. O capítulo termina dizendo que Samuel crescia e o Senhor era com ele e não deixava cair em terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O silêncio havia terminado. Deus tinha encontrado alguém em quem podia confiar a sua palavra. Se você deseja que Deus quebre o silêncio na sua vida, você precisa fazer a oração de Samuel hoje. Pare de correr atrás de vozes humanas. Pare de tentar resolver tudo na sua própria força. Aquiete o seu coração agora. Crie um ambiente de reverência onde você está e diga para ele: Senhor, o mundo está muito barulhento, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero apenas servir na sua casa. Eu quero conhecer o Senhor da casa. Eis-me aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se essa é a oração do seu coração hoje, deixe o seu like como um sinal de que você está com os ouvidos abertos para Deus e declare nos comentários: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Existe um silêncio que é absolutamente aterrorizante. Não é o silêncio de um quarto vazio ou o silêncio da madrugada. É o silêncio de quando o céu simplesmente para de responder. É a constatação desesperadora de que a presença de Deus, que antes era o seu escudo e a sua força, foi embora. Na história da humanidade, poucos homens experimentaram esse vazio de forma tão trágica e brutal quanto o primeiro rei de Israel, o homem que começou com a glória de Deus, mas terminou seus dias consumido pela inveja, pela paranoia e pela loucura. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Hoje o nosso estudo não é sobre como alcançar o topo, mas sobre como não ser destruído quando você chega lá. Nós vamos abrir o livro de 1 Samuel para estudar a ascensão e a trágica queda do rei Saul. A história dele é um espelho perigoso. Ela nos mostra que ter o título, a posição e até mesmo o chamado não significa absolutamente nada se você perder o caráter e a reverência pela voz de Deus. Prepare o seu coração, porque hoje vamos identificar os 3 passos que levaram o homem mais poderoso de Israel à ruína espiritual, para que você nunca trilhe esse mesmo caminho. Saul tinha o perfil perfeito para o sucesso aos olhos humanos. A Bíblia diz que ele era um homem impressionante, mais alto que qualquer pessoa do povo. Quando Deus instruiu o profeta Samuel a ungí-lo como rei, o Espírito do Senhor desceu sobre Saul de forma poderosa. Ele até profetizou junto com os profetas. Ele começou humilde. Quando foram procurá-lo para coroá-lo, ele estava escondido entre as bagagens. Mas o poder tem uma capacidade assustadora de revelar quem nós realmente somos. O trono não mudou Saul. O trono apenas ampliou o que já estava escondido no coração dele. E não demorou muito para que as rachaduras no seu caráter começassem a aparecer.
O primeiro passo para a ruína de Saul foi a impaciência e a quebra de protocolo. No capítulo 13 de 1 Samuel, Israel estava prestes a entrar em guerra contra os filisteus. O exército inimigo era gigante, como a areia da praia. Os soldados de Israel estavam apavorados e muitos começaram a desertar. Samuel havia dito a Saul para esperar 7 dias, pois o profeta viria para oferecer os sacrifícios a Deus antes da batalha. Mas o 7º dia chegou. As horas estavam passando, Samuel não aparecia e o exército de Saul estava desbandando pelo medo. Pressionado pelas circunstâncias, Saul entrou em pânico e fez o impensável. Ele mesmo ofereceu o holocausto. Ele tomou para si a função do sacerdote. Logo em seguida, Samuel chegou, e quando questionado sobre o que havia feito, Saul deu uma desculpa clássica. Ele disse: "O povo estava se espalhando, você atrasou, os inimigos estavam se reunindo, então eu me senti obrigado a oferecer o sacrifício." Preste muita atenção nisto. Saul justificou a sua desobediência com uma suposta boa intenção. Ele achou que os fins justificavam os meios. Mas no reino de Deus, a impaciência é uma declaração de incredulidade. Fazer a coisa certa da maneira errada e fora do tempo de Deus é rebeldia. Muitas pessoas perdem grandes bênçãos porque não suportam a pressão da espera. Elas tomam o controle das próprias mãos, tentam dar um jeitinho e acabam estragando o plano perfeito do Senhor. Samuel foi duro na resposta. Você agiu como um tolo. O seu reino não vai subsistir. O segundo passo para a ruína foi a desobediência parcial por medo dos homens. No capítulo 15, Deus dá uma ordem clara e direta a Samuel através de Samuel. Vá e destrua totalmente os amalequitas. Não poupe nada nem ninguém, nem os animais. Era um juízo divino severo sobre uma nação perversa. Saul foi e venceu a guerra, mas em vez de cumprir a ordem completa, Saul capturou vivo o rei Agag e preservou o melhor das ovelhas, do gado e de tudo que era bom. Ele destruiu apenas o que não tinha valor. Quando Samuel o confrontou, Saul teve a ousadia de dizer: "Eu cumpri a palavra do Senhor." Samuel respondeu: "Então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo?" E mais uma vez, Saul terceirizou a culpa. Ele disse: "O povo poupou o melhor dos rebanhos para oferecer como sacrifício a teu Deus." Ele tentou disfarçar a sua ganância e a sua fraqueza de liderança com uma capa de espiritualidade. Ele cedeu à pressão da multidão porque queria ser popular, não obediente. É aqui que Samuel profere uma das frases mais impactantes da Bíblia. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência pela metade é desobediência inteira. Se Deus mandou você entregar tudo, não retenha uma parte. Se Deus mandou cortar uma amizade, não mantenha o contato no final de semana. Não tente negociar com Deus usando desculpas religiosas. O que Deus mais deseja de você não é o seu ativismo, não é o seu ministério, é o seu coração totalmente submisso. O terceiro passo, e o mais trágico de todos, foi a consequência do afastamento de Deus. Depois da desobediência com os amalequitas, a Bíblia registra um dos versículos mais tristes da Escritura. Tendo o Espírito do Senhor se retirado de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O vácuo deixado pela ausência do Espírito Santo foi rapidamente preenchido por trevas. Saul não perdeu o trono no dia seguinte. Ele continuou usando a coroa, continuou morando no palácio, continuou com os seus soldados. Mas ele era um rei vazio. A unção havia passado para um jovem pastor de ovelhas, chamado Davi. E quando você perde a unção, você perde a paz. A vida de Saul virou um inferno mental. Ele foi consumido pela paranoia e pela inveja. Toda vez que ouvia o nome de Davi, ele surtava. Ele tentou matar Davi com uma lança enquanto o jovem tocava a harpa para acalmá-lo. Ele caçou Davi pelo deserto como um animal. Saul se tornou refém da sua própria insegurança.
O homem que antes ouvia os profetas de Deus terminou sua vida consultando uma feiticeira em Endor na véspera de uma batalha, porque Deus já não lhe respondia nem por sonhos nem por profetas. A coroa amaldiçoada de Saul pesava toneladas. Ele morreu no campo de batalha, caindo sobre sua própria espada, um final amargo para um homem que tinha tudo. A história de Saul é um alarme sonoro para a nossa geração. Não se iluda com os aplausos dos homens se a voz de Deus calou no seu interior. O maior julgamento de Deus não é quando Ele nos castiga, é quando Ele simplesmente se retira e nos deixa entregues aos nossos próprios caminhos. O título não te protege, a fama não te protege, o tempo de igreja não te protege. O que sustenta o seu chamado é o seu joelho no chão e a sua capacidade de dizer sim para a vontade de Deus, mesmo quando for difícil, mesmo quando ninguém estiver olhando. Não permita que o medo dos homens ou a impaciência arranquem o bem mais precioso que você carrega, a presença do Espírito Santo. Avalie as suas intenções hoje. Onde você está desobedecendo pela metade? O que você está justificando como boa intenção? Limpe o seu coração agora. Volte para o lugar de obediência total. Se esta palavra tocou o seu espírito e você quer fazer um compromisso inegociável de proteger a sua unção e ser obediente à voz do Pai, deixe o seu like neste vídeo e declare com fé nos comentários como um pacto de restauração. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Nós vivemos em uma sociedade que aplaude o palco, mas despreza a caverna. Todo mundo quer a unção que derruba o gigante. Todo mundo quer a coroa de rei, mas quase ninguém suporta o processo de isolamento e quebra de orgulho que acontece nos bastidores de uma grande promessa. É muito fácil adorar a Deus quando as portas estão abertas, quando o dinheiro está na conta e quando todo mundo te elogia. Mas o que acontece quando você faz tudo certo e a sua vida parece desmoronar? O que você faz quando recebe uma palavra de Deus, mas a realidade ao seu redor mostra exatamente o oposto? Bem, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Hoje vamos entrar em um dos cenários mais sombrios e ao mesmo tempo mais transformadores de toda a Bíblia. Nós vamos estudar o período em que Davi, o homem segundo o coração de Deus, fugiu para a caverna de Adulão. Se você se sente isolado, injustiçado, lidando com dívidas ou com pessoas difíceis, preste muita atenção. A história que vamos desvendar hoje vai mudar a sua perspectiva sobre o deserto que você está atravessando agora. O fundo do poço não é o seu cemitério, é a sua sala de treinamento. Vamos entender o contexto. Davi não era um pecador em fuga, ele era um homem justificado que estava sendo perseguido pela inveja. Ele já havia sido ungido por Samuel. Ele já havia matado o gigante Golias. Ele já tinha tocado harpa no palácio e vencido milhares de inimigos nas batalhas. A promessa de que ele seria rei já estava sobre a cabeça dele. Mas o rei atual, Saul, enlouqueceu de ciúmes. Saul mobilizou todo o exército de Israel não para proteger a nação, mas para caçar Davi como se ele fosse um criminoso. Davi perdeu a esposa, perdeu a posição no exército, perdeu o conforto do palácio, perdeu o mentor Samuel e precisou fugir para não morrer. Ele teve que se fingir de louco em uma cidade inimiga para sobreviver, babando na própria barba. E então ele chega à caverna de Adulão. O homem que tinha a promessa de reinar agora mora em um buraco escuro, úmido e isolado. É aqui que entra a primeira lição da caverna. O isolamento é a incubadora de Deus. Na caverna, Davi foi destituído de todas as suas muletas humanas. Ele não tinha mais o aplauso do povo, não tinha mais o salário do rei, não tinha mais o status de herói. Ele estava só com Deus. Muitas vezes, Deus permite que a nossa vida seja reduzida a zero para que possamos entender que Ele é tudo o que nós precisamos. Na caverna, o seu orgulho é quebrado. A caverna te ensina a depender exclusivamente da voz do Senhor. Foi exatamente na escuridão dessa caverna que Davi compôs salmos belíssimos, como o Salmo 142, dizendo: "Com a minha voz clamo ao Senhor, derramo a minha queixa perante a sua face." Davi aprendeu a adorar na dor. O louvor que sai da caverna tem um peso de glória muito maior do que o louvor que sai do palácio. Mas a história não para no isolamento.
A Bíblia diz em 1 Samuel 22 que quando os irmãos de Davi e toda a casa de seu pai souberam onde ele estava, desceram até ele. E não foi só a família. O texto diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Essa é a segunda lição da caverna. Deus vai enviar matéria-prima quebrada para você liderar. Pense nisso. Davi precisava de um exército poderoso para se defender de Saul. Mas quem Deus envia? 400 homens frustrados. Pessoas cheias de dívidas, pessoas amarguradas com a vida, estressadas, desanimadas e rejeitadas pela sociedade. O pior currículo possível para formar uma tropa de elite. Mas é aqui que a glória de Deus se manifesta. Davi não expulsou aqueles homens. Ele não reclamou com Deus dizendo que merecia soldados melhores. Ele os acolheu. Ele se tornou o capitão dos rejeitados. E através do seu exemplo de fé, da sua liderança e da sua adoração na caverna, Davi transformou aquele bando de endividados em uma das forças militares mais letais e leais da história de Israel. Aqueles homens frustrados da caverna se tornaram os famosos valentes de Davi. Homens que mais tarde enfrentariam exércitos inteiros sozinhos e matariam outros gigantes. Você está reclamando das pessoas difíceis que Deus colocou no seu caminho? Você está frustrado porque a sua equipe, a sua família ou o seu grupo não parece ser o ideal? Pare de reclamar da matéria-prima. O processo de liderança começa quando você aprende a amar e a investir naqueles que o mundo rejeitou. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se você suportar o processo, Deus vai usar a sua vida para curar e transformar as pessoas feridas ao seu redor. A terceira lição da caverna é: a promessa não morre na crise. O processo entre a unção e a coroa pode durar anos. Davi passou cerca de 10 a 15 anos fugindo de Saul antes de finalmente assumir o trono de Israel. Foram anos dormindo no deserto, passando frio e fome, sendo traído por pessoas que ele ajudou. Mas em nenhum momento a promessa de Deus falhou. A demora de Deus não é a negação de Deus. A caverna não veio para matar Davi. A caverna veio para matar o orgulho, a pressa e a autossuficiência que poderiam destruir Davi quando ele chegasse ao trono. Saul chegou ao trono rápido e perdeu a coroa. Davi demorou anos sendo forjado no sofrimento, e o seu reino durou para sempre na linhagem de Jesus. Talvez você esteja na sua própria caverna de Adulão hoje. Você olha para a sua conta bancária e só vê dívidas. Você olha para o seu ministério ou negócio e parece que tudo está travado. Você se sente perseguido, amargurado e incompreendido. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Não desista do seu chamado por causa do ambiente em que você se encontra. O que você está vivendo não é o capítulo final da sua história. É apenas o cenário onde Deus está forjando a sua resistência. Levante a sua cabeça na escuridão dessa caverna e comece a adorar. Comece a liderar com o pouco que você tem. Abrace as pessoas que Deus enviou para você, mesmo que pareçam problemas. O rei Saul talvez tenha a força do palácio, mas é na caverna que os verdadeiros valentes estão sendo gerados. O processo está doendo porque você está crescendo. Suporte o processo. Se você recebe essa palavra no seu espírito, se você decide hoje que não vai morrer na caverna, mas que vai sair dela preparado para governar o que Deus te prometeu, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão no fundo do poço. E para selar a sua vitória, declare com fé nos comentários: eu vou suportar o processo. A maioria das pessoas ora desesperadamente todos os dias para sair da caverna. Nós jejuamos para sair das dívidas, clamamos para que a perseguição acabe e pedimos a Deus que nos coloque em uma posição de honra, de conforto e de sucesso. Mas a história da humanidade e a própria Bíblia nos prova uma verdade assustadora que poucos têm coragem de encarar. O palácio destrói muito mais guerreiros do que a caverna. Sobreviver ao deserto exige força, mas sobreviver ao sucesso exige um nível de caráter e vigilância que quase ninguém possui. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Nós acompanhamos Davi derrubando o gigante Golias. Nós vimos Davi suportando as injustiças na caverna de Adulão sem perder a fé.
Ele sobreviveu aos exércitos inimigos, sobreviveu à inveja do rei Saul e finalmente alcançou o trono de Israel. Deus cumpriu cada vírgula da promessa. A nação prosperou, as fronteiras foram expandidas e as riquezas se multiplicaram. Davi estava no auge. E foi exatamente aí, no momento de maior conforto e segurança da sua vida, que ele sofreu a queda mais devastadora e vergonhosa de toda a sua trajetória. Hoje nós vamos dissecar o capítulo 11 de 2 Samuel para entender como o homem segundo o coração de Deus caiu e como você pode evitar que o mesmo aconteça na sua vida. A primeira lição e o primeiro erro de Davi está escondido no primeiro versículo do capítulo. A Bíblia diz, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Preste muita atenção nisto. Havia um tempo estabelecido para as batalhas. Havia um propósito, uma responsabilidade que exigia a presença do líder. O exército estava no campo de batalha lutando contra os amoritas sob o comando de Joabe. Mas o rei, que construiu sua fama lutando as guerras do Senhor, decidiu que já havia lutado o suficiente. Ele decidiu ficar no palácio, aproveitando o conforto do sofá. O maior perigo na vida de um cristão não é o diabo rugindo como um leão, é a ociosidade. É você achar que já orou o suficiente, que já leu a Bíblia o suficiente, que já serviu o suficiente e que agora tem o direito de tirar férias do seu propósito. Quando você abandona o seu posto de batalha, você se torna o alvo perfeito. A mente vazia e o corpo relaxado na hora errada são a oficina da destruição. Se Davi estivesse onde deveria estar, no campo de batalha, junto com seus soldados, ele nunca teria caminhado pelo terraço naquela tarde. O segundo erro de Davi foi não fugir da primeira visão. O texto diz que, ao cair da tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Era Batseba. A tentação raramente vem como um pacote completo de destruição. Ela começa apenas com um olhar. Martinho Lutero dizia com muita sabedoria: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho no seu cabelo. Davi não teve culpa de ver a mulher ao olhar pela varanda. O erro fatal dele foi continuar olhando. Ele alimentou o olhar. Ele permitiu que a imaginação assumisse o controle. O pecado é uma escada. Ninguém pula do topo para o fundo do poço de uma vez. A pessoa desce um degrau de cada vez. Davi viu, depois mandou perguntar quem ela era, depois mandou trazê-la e então se deitou com ela. Se ele tivesse dado as costas no primeiro olhar e voltado para dentro do palácio, a tragédia teria sido evitada. Não brinque com o que os seus olhos consomem. Feche as portas da sua mente antes que o desejo se torne uma ação. O terceiro erro foi a tentativa absurda de cobrir o próprio pecado. Batseba engravidou. E o que Davi fez? Em vez de se arrepender imediatamente, ele tentou esconder a sujeira debaixo do tapete. Ele mandou chamar Urias, o esposo de Batseba, que estava na guerra lutando pelo próprio Davi. O plano era fazer Urias dormir no conforto de sua casa para achar que o filho era dele. Mas Urias era um homem de honra. Ele se recusou a dormir no conforto de sua casa enquanto a Arca da Aliança e seus companheiros estavam dormindo em tendas no campo de batalha. A lealdade de Urias escancarou a deslealdade de Davi. Desesperado para manter as aparências, Davi escreveu a própria sentença de Urias. Ele enviou o soldado de volta para a guerra com uma carta na mão. A carta mandava Joabe colocar Urias na linha de frente, onde o combate era mais violento, e depois recuar, para que ele fosse morto. Davi usou a espada dos inimigos para assassinar um de seus guerreiros mais leais só para proteger a sua própria reputação. O homem que poupou a vida de Saul 2 vezes na caverna, agora mandou matar um inocente a sangue frio. É assustador o que o ser humano é capaz de fazer para proteger o seu próprio ego. Quando você peca e tenta esconder, você é forçado a cometer pecados ainda maiores para manter a mentira em pé. O encobrimento é sempre pior do que o crime original. Mas Deus não pode ser enganado. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar o rei.
Natã contou a história de um homem rico que roubou a única ovelhinha de estimação de um homem pobre. Davi ficou furioso e disse que aquele homem rico merecia a morte. E então, Natã olhou nos olhos do rei mais poderoso da terra e disse a frase que rasgou a alma de Davi: "Esse homem é você." A consequência daquele pecado foi terrível. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi. O filho daquele adultério morreu. A família de Davi foi dilacerada por estupro, assassinato e rebelião de seus próprios filhos. O perdão de Deus é imediato, mas a colheita das nossas ações é inevitável. E por que, mesmo depois de tudo isso, Davi ainda é chamado o homem segundo o coração de Deus? Por causa da reação após o confronto. Saul, quando pecou, deu desculpas e culpou o povo. Davi, quando foi confrontado por Natã, não deu nenhuma desculpa. Ele não culpou Batseba. Ele não usou o seu poder para calar o profeta. Ele simplesmente caiu de joelhos e disse: "Pequei contra o Senhor." Ele escreveu o Salmo 51 implorando: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu Santo Espírito." O coração de Davi foi restaurado porque o seu arrependimento foi genuíno e profundo. A grande lição que fica para nós hoje é um alerta duplo. Se você está em uma fase de sucesso, conforto e vitória, cuidado. Não saia da sua posição de batalha. Não fique ocioso no terraço enquanto a guerra espiritual acontece lá fora. E se por um acaso você já caiu, se você cometeu erros horríveis e está tentando escondê-los, pare agora. Não tente cobrir seu pecado com mentiras. O Deus que expôs Davi é o mesmo Deus que o perdoou e o restaurou quando ele se quebrantou de verdade. Traga o seu pecado para a luz de Cristo, porque o que a luz toca, ela cura. Se você deseja blindar o seu coração contra a arrogância do palácio e manter a pureza diante de Deus, deixe o seu like neste vídeo e declare com fé nos comentários, assumindo a mesma postura de arrependimento do rei Davi: "Cria em mim um coração puro, Senhor." Imagine por um momento que o Criador do Universo aparecesse para si esta noite e lhe fizesse uma única pergunta, entregando-lhe uma espécie de cheque em branco celestial. Ele diz: "Pede o que queres que eu te dê." Sem limites, sem restrições. O que é que você pediria? Muito dinheiro para pagar as dívidas? A cura de uma doença? A destruição dos seus inimigos? Ou sucesso absoluto na sua carreira? A forma como você responde a essa pergunta revela exatamente onde está o seu coração e dita se você está preparado para carregar o peso do favor de Deus. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Hoje, nós vamos entrar no livro de 1 Reis, capítulo 3, para examinar a vida do homem que recebeu essa exata proposta de Deus. Salomão, o filho de Davi, tinha acabado de assumir o trono de Israel. E o que ele pediu naquela noite não apenas mudou sua história, mas transformou-o no homem mais sábio e rico que a terra já conheceu. Nós vamos decifrar o segredo da oração de Salomão e aprender o princípio espiritual que faz com que Deus derrame abundância sobre a vida de uma pessoa. O cenário era a cidade de Gibeão, o principal lugar de culto da época. Salomão tinha oferecido 1000 holocaustos no altar. Ele estava a demonstrar uma adoração extravagante e uma entrega total a Deus logo no início do seu reinado. Foi nesta mesma noite que Deus lhe apareceu num sonho e fez a famosa pergunta: "Pede o que queres que eu te dê." Salomão era um jovem rei. Ele tinha inimigos políticos, tinha nações rivais ao seu redor e uma economia para gerir. A tentação de pedir poder militar ou riqueza infinita era gigantesca. Mas a primeira lição que Salomão nos ensina é a humildade de reconhecer a própria limitação. Antes de fazer o seu pedido, Salomão olha para a grandeza da tarefa e para sua própria inexperiência e diz a Deus: "Eu não passo de um jovem e não sei como liderar. O teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo tão grande que não se pode contar." Salomão não chegou diante de Deus cheio de arrogância, dizendo que merecia o trono porque era brilhante. Ele reconheceu sua fraqueza. A arrogância fecha os ouvidos de Deus, mas a vulnerabilidade e a humildade abrem as janelas dos céus.
Você nunca vai receber a sabedoria divina enquanto achar que já é inteligente o suficiente para resolver seus próprios problemas. E então vem um momento decisivo, a segunda lição e o grande segredo de Salomão: a oração focada no propósito e não no egoísmo. O que ele pediu? Ele disse: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Salomão não pediu algo para gastar com seus próprios prazeres. Ele pediu uma ferramenta para servir melhor o povo de Deus. Ele pediu sabedoria para cumprir o propósito para o qual tinha sido chamado. A oração dele não era sobre o eu, era sobre o reino. Muitas pessoas vivem frustradas porque suas orações não são respondidas, mas a Bíblia diz em Tiago que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, apenas para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Deus é um Pai amoroso e Ele não vai nos dar recursos e poder se o nosso coração for mesquinho e egoísta. Quando a sua oração está alinhada com o propósito de abençoar outras pessoas, de servir a sua família, de expandir o reino e de fazer o bem, o céu inteiro move-se a seu favor. A reação de Deus ao pedido de Salomão é maravilhosa. O versículo 10 diz: e este pedido pareceu bem aos olhos do Senhor. E Deus lhe respondeu: visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos seus inimigos, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração tão sábio e entendido como nunca houve antes de ti. E aqui entra o princípio da recompensa divina, a terceira lição. Aquilo que você busca primeiro define o que lhe será acrescentado depois. Deus disse a Salomão: também te dou o que não pediste, tanto riquezas como glória. Deus lhe deu o pacote completo. A sabedoria que Salomão fê-lo criar o reinado mais próspero e pacífico da história de Israel. Reis e rainhas, como a rainha de Sabá, viajavam meses apenas para ouvir sua sabedoria e traziam toneladas de ouro de presente. A riqueza de Salomão não foi um acidente, foi o subproduto, foi a consequência natural da sabedoria que ele aplicou e do favor de Deus que ele atraiu quando o seu coração estava focado na coisa certa. Jesus confirmou este mesmo princípio 1000 anos depois, quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual tem sido a prioridade das suas orações? Você tem implorado pelos acréscimos ou tem buscado a essência? Se você buscar apenas dinheiro, pode acabar vazio e destruído. Mas se buscar sabedoria de Deus para gerir sua vida, para tratar sua família, para administrar seus talentos e cumprir sua vocação, a prosperidade e a honra virão como consequência daquilo que Deus fará através de você. O segredo de Salomão está à sua disposição hoje. A Bíblia garante que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Pare que pedir apenas que Deus mude suas circunstâncias. Comece a pedir que Deus mude sua mente e lhe dê um coração sábio. Se você quer alinhar seu coração com este princípio e tomar posse dessa promessa, deixe o seu like neste vídeo e declare com toda a sua fé nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria e um coração puro. O momento mais perigoso e vulnerável da sua vida não é quando o inimigo está bem na sua frente com a espada levantada. O momento mais perigoso é logo depois de você ter vencido a guerra, quando a adrenalina baixa, o corpo esfria e a exaustão mental assume o controle. Nós fomos ensinados a ter fé para enfrentar os leões, mas ninguém nos ensinou o que fazer quando a nossa própria mente se volta contra nós e a única coisa que queremos é fechar os olhos e desistir de tudo. É um silêncio pesado, uma vontade de sumir, um esgotamento que a medicina moderna chama de burnout. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Hoje, nós não vamos falar sobre os erros morais de um rei, nem sobre pecados ocultos. Nós vamos falar sobre a dor de quem faz tudo certo, luta as guerras de Deus com excelência, mas chega ao limite das próprias forças. Vamos abrir o livro de 1 Reis, capítulo 19, para examinar a crise de depressão e ansiedade do maior profeta do Antigo Testamento, Elias.
Se você se sente sobrecarregado, sugado pelas demandas da vida, da família ou do ministério, e a sua vontade hoje era simplesmente de fugir para longe, este episódio é um resgate do céu para a sua alma. O contraste na história de Elias é assustador. No capítulo 18, ele é um super-herói espiritual. Ele desafiou sozinho o rei Acabe e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias orou e Deus mandou fogo do céu que consumiu o holocausto. O povo caiu de cara no chão e reconheceu que só o Senhor é Deus. Logo em seguida, Elias orou novamente e trouxe uma chuva torrencial sobre a terra, acabando com a seca de 3 anos e meio. Ele correu na frente da carruagem do rei por quilômetros. Foi uma vitória épica, um pico de glória inimaginável. Mas então chega o capítulo 19. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota dos seus falsos profetas, manda um mensageiro dizer a Elias que no dia seguinte, à mesma hora, o mataria. E o que o homem de Deus fez? A Bíblia diz: Elias, vendo isso, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Ele correu para o deserto, deixou o seu servo para trás, andou um dia inteiro sobre o sol escaldante, sentou-se debaixo de uma árvore de zimbro e fez uma oração terrível. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O herói do Monte Carmelo agora era um homem deprimido, isolado, com pensamentos suicidas no meio do nada. A primeira lição que tiramos daqui é: o esgotamento físico e mental distorce a realidade. Elias acabara de ver fogo cair do céu. Ele sabia que Deus era infinitamente mais poderoso que Jezabel, mas a exaustão o cegou. Quando você está com privação de sono, má alimentação, excesso de estresse e sobrecarga de responsabilidades, o seu cérebro entra em colapso. Um problema pequeno, como uma ameaça vazia de Jezabel, ganha o tamanho de um monstro imbatível. Não tome decisões definitivas quando você estiver cansado. Elias pediu a morte porque não tinha mais energia para lidar com a vida. E preste muita atenção na segunda lição: como Deus tratou o profeta com depressão. Deus não apareceu no deserto dando um sermão em Elias. Ele não disse: seu ingrato, homem de pouca fé, cadê a sua unção? O Senhor foi de uma ternura impressionante. A Bíblia diz que Elias deitou e dormiu. Então, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu um pão assado sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo veio uma segunda vez e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. A cura espiritual de Elias começou com comida, água e sono. A espiritualidade não anula a sua biologia. Deus precisava restaurar o corpo de Elias antes de tratar a sua alma. Você quer vencer a ansiedade e a estafa? Comece consertando o seu sono. Comece cuidando do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Muitas vezes o que você precisa não é de um jejum de 40 dias, é de 8 horas de sono profundo, hidratação e um momento de descanso longe do celular e das demandas da vida. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe e entrou numa caverna. E lá vem a terceira lição: a restauração da voz e do propósito. Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu com um discurso vitimista: eu tenho sido muito zeloso, os israelitas mataram os teus profetas e só fiquei eu, e buscam a minha vida. A depressão nos faz acreditar que somos os únicos sofrendo, que ninguém nos entende e que estamos completamente isolados. Para quebrar essa mentira, Deus manda Elias sair da caverna. Houve um vento fortíssimo que quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave, um murmúrio, uma brisa leve, e ali o Senhor estava. Elias cobriu o rosto. O que isso significa? Quando estamos no meio de uma crise emocional, procuramos Deus no barulho, nos espetáculos, nas soluções mágicas e estrondosas. Mas o Senhor nos convida a aquietar a alma. A cura vem no sussurro, vem na intimidade silenciosa. Deus então curou Elias dando-lhe 3 coisas:
um novo foco, uma nova amizade e uma correção de perspectiva. Deus disse: volte pelo caminho do deserto de Damasco. Você vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. E a propósito, Elias, você não está sozinho. Eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. A cura para o esgotamento é voltar a se mover devagar, mas com um novo foco. É aceitar que você não é insubstituível. Você precisa de um Eliseu para dividir o peso. E é entender que você nunca está tão sozinho quanto os seus sentimentos tentam te convencer. Se você se identificou com Elias hoje, se as suas forças acabaram e a sua vontade era de jogar a toalha, ouça a brisa suave do Espírito Santo te dizendo: levanta e come. O seu ministério não acabou, a sua história não termina na caverna de Horebe nem debaixo do zimbro da depressão. Levante-se, cuide da sua saúde e volte para a estrada, porque ainda há muito propósito para você. Se você recebe a restauração de Deus para a sua mente e para o seu corpo hoje, deixe o seu like neste vídeo e declare com coragem nos comentários: Senhor, renova as minhas forças. Vivemos numa geração obcecada pela imagem. As redes sociais ensinaram-nos a colocar filtros nas nossas falhas e a vestir uma armadura de perfeição. Mostramos as nossas vitórias, os nossos diplomas, os nossos relacionamentos felizes e o nosso sucesso financeiro. Mas existe uma verdade inegável que nenhuma fotografia consegue captar. O que é que você esconde quando chega a casa, fecha a porta do quarto e tira a armadura? O sucesso público não é garantia de paz íntima. E a Bíblia conta a história de um homem que era aplaudido pelas multidões nas ruas, mas que chorava sozinho em segredo. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Hoje, nós vamos abrir o segundo livro dos Reis, capítulo 5, para dissecar a história de Naamã. Ele não era um rei de Israel, nem um profeta. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, um homem grande, respeitado, o herói da nação. Mas a Bíblia resume a vida deste homem com uma das frases mais dramáticas das Escrituras. Ele era um herói valeroso, porém leproso. Se você carrega uma dor secreta, um vício que ninguém conhece, uma crise no casamento ou uma angústia que o seu dinheiro não consegue resolver, preste muita atenção. A jornada de Naamã é o mapa exato para a sua libertação. A primeira lição da história de Naamã é que a dor é o grande nivelador da humanidade. Naamã tinha dinheiro, status e poder militar. Ele tinha acesso aos melhores médicos do mundo antigo, mas a lepra era uma doença incurável, uma sentença de isolamento e morte lenta. O dinheiro não podia comprar a pele de Naamã de volta, a patente de general não intimidava a doença. Quando as grandes crises da vida chegam, os nossos títulos perdem todo o valor. E foi exatamente neste momento de desespero que a solução veio da fonte mais improvável possível: uma pequena jovem serva israelita. Ela tinha sido levada cativa e servia a mulher de Naamã. Esta jovem, que tinha todos os motivos para odiar o general que destruiu sua terra, disse: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Deus costuma usar os mensageiros mais improváveis para testar a nossa humildade. Naamã teve que engolir o orgulho de general e dar ouvidos a uma escrava estrangeira. Ele pegou em cavalos, carros, prata, ouro e roupas de festa e foi até a porta do profeta Eliseu. Naamã estava habituado a ser recebido com passadeiras vermelhas. Ele esperava que Eliseu saísse, fizesse uma cerimônia grandiosa, invocasse a Deus e tocasse na sua ferida. Mas aqui entra a segunda lição, e a mais dolorosa. As instruções de Deus raramente massageiam o nosso ego. Quando Naamã chegou com toda a sua comitiva à porta de Eliseu, o profeta nem sequer saiu de casa. Ele enviou apenas um mensageiro com um recado simples: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te será restaurada, e ficarás purificado. A reação de Naamã foi explosiva. A Bíblia diz que ele se indignou e foi embora furioso. Por quê? Porque o rio Jordão era sujo e barrento. Naamã disse: não são os rios de Damasco, como o Abana e o Farpar, muito melhores do que todas as águas de Israel?
Naamã queria um milagre limpo, rápido e que combinasse com o seu estatuto. Ele queria ditar as regras da sua própria cura. Quantas vezes nós fazemos exatamente o mesmo? Nós dizemos a Deus: Senhor, cura o meu casamento, mas eu não vou pedir perdão. Ou dizemos: Senhor, prospera as minhas finanças, mas eu não vou devolver o dízimo nem cortar os meus luxos. Nós queremos o milagre de Deus, mas rejeitamos o método de Deus. O orgulho de Naamã quase o mandou de volta para a Síria com a mesma lepra com que chegou. Deus mandou-o para o rio Jordão, não porque as águas fossem mágicas, mas porque o Jordão exigia que ele descesse do cavalo, desçasse sua armadura de general na frente de toda a gente e expusesse sua ferida na lama. O milagre estava escondido na humilhação. A terceira lição é a importância de ter as pessoas certas à sua volta. Quando Naamã estava virando as costas para o seu milagre, os seus servos se aproximaram e confrontaram-no. Eles disseram: Meu pai, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, não a farias? Quanto mais quando ele apenas te diz: lava-te e ficarás purificado. Os verdadeiros amigos não são aqueles que aplaudem as suas birras e o seu orgulho. Os verdadeiros amigos são aqueles que têm a coragem de olhar nos seus olhos e dizer: para com isso, engole o seu orgulho e faz o que Deus mandou. Se não fossem os conselhos daqueles servos, Naamã teria morrido doente. Finalmente, Naamã cedeu. Ele desceu ao rio Jordão. Imagine a cena: o grande general a tirar a falda militar, a expor a sua pele apodrecida e mergulhar numa água barrenta. Ele mergulhou uma vez e nada aconteceu. 2, 3, 4 vezes. A Bíblia não diz que a lepra ia saindo aos poucos. Até o 6º mergulho, ele ainda era leproso. A obediência parcial não traz o milagre total. Mas quando ele desceu pela 7ª vez, completando a instrução exata de Deus, a Bíblia diz que sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. O milagre não estava na água, estava na obediência. A cura só aconteceu quando o orgulho foi quebrado na 7ª vez. Talvez você esteja no seu 5º ou 6º mergulho hoje. Você tem orado, tem feito o que é certo e parece que nada muda. Não desista no meio do processo. Cumpra a instrução até o fim. Qual é o seu rio Jordão hoje? Qual é a atitude humilhante que Deus está pedindo para você tomar e que você está resistindo por causa do orgulho? É pedir perdão a alguém? É aceitar um trabalho humilde? É procurar ajuda psicológica ou pastoral? Não deixe que sua armadura seja o seu caixão. O que Deus tem para sua vida é a restauração completa. Desça do seu cavalo hoje, deixe as suas justificativas de lado e mergulhe na vontade de Deus. Se esta palavra confrontou seu coração e o libertou do orgulho, se você está disposto a descer ao rio Jordão e obedecer a Deus em todas as áreas, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito a divulgar a mensagem. E declare com fé nos comentários, quebrando todo o ego e aceitando a cura: eu vou mergulhar na vontade de Deus. Existem momentos na vida em que você olha ao redor e a sensação é de que uma bomba explodiu no meio da sua sala. O seu casamento está em ruínas, a sua conta bancária está devastada, a sua saúde mental desmoronou e a sua fé parece ter virado cinzas. Quando a destruição é tão grande, a nossa primeira reação é sentar no chão, chorar e aceitar a derrota. O desespero sussurra no seu ouvido que é tarde demais, que o estrago foi muito profundo e que você nunca mais vai conseguir erguer a cabeça. Se você está a olhar para os destroços da sua própria vida hoje e a perguntar-se se ainda existe salvação, eu tenho uma mensagem urgente de Deus para você. A sua história não acaba nas ruínas. O nosso Deus é o arquiteto das causas perdidas. Bem-vindo ao grande final da 3ª temporada da série Dias de Glória. Durante esta temporada, nós vimos gigantes caírem, reis perderem a coroa, profetas entrarem em depressão e generais serem curados. Hoje nós vamos fechar este ciclo com o maior manual de reconstrução já escrito na história da humanidade, o livro de Neemias. Nós vamos aprender os passos exatos que você precisa dar para sair do fundo do poço, enfrentar quem zomba da sua desgraça e reconstruir os muros da sua vida em tempo recorde. Prepare o seu coração, porque hoje é o dia de juntar os escombros e começar a obra. A história começa no palácio de Suzã.
Neemias não era um pedreiro nem um profeta. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, o império mais poderoso da época. Ele vivia no luxo, no conforto e na segurança. Mas a primeira lição do recomeço é que a verdadeira restauração nasce de um incômodo espiritual. O irmão de Neemias chega de Jerusalém e traz uma notícia devastadora. Os sobreviventes lá na província estão em grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias poderia ter dito: "Que pena, vou orar por eles", e voltado a beber o seu vinho no palácio. Mas a Bíblia diz que ele se sentou, chorou, lamentou por dias, jejuou e orou perante o Deus dos céus. A reconstrução da sua vida nunca vai começar enquanto você estiver confortável com a sua ruína. Enquanto você der desculpas para sua dívida, enquanto você normalizar a frieza no seu casamento, enquanto você culpar os outros pelos seus vícios, nada vai mudar. O milagre começa quando você assume a responsabilidade e chora pela sua condição. Deus não restaura quem não se importa. Depois de orar, Neemias age. Ele pede permissão ao rei, consegue os recursos e viaja para Jerusalém. E aqui está a segunda lição, uma das mais dolorosas: a inspeção das ruínas. A Bíblia diz em Neemias capítulo 2 que ele levantou-se de noite em segredo e foi inspecionar os muros destruídos. Ele cavalgou pelo meio dos escombros, pelo meio do lixo e das portas queimadas. Ele olhou de frente para o tamanho do problema. Você nunca vai consertar o que você recusa confrontar. Muitas pessoas querem o milagre da restauração financeira, mas têm medo de abrir o aplicativo do banco e somar o tamanho da dívida. Querem a restauração da família, mas recusam-se a sentar na mesa e ter aquela conversa difícil sobre traição, mentiras e mágoas. Neemias cavalgou no escuro, sentiu o cheiro da madeira queimada e mediu o tamanho do desastre. Você precisa encarar a sua realidade hoje, por mais feia que ela seja. Traga o seu problema para a luz, porque o diagnóstico correto é a metade da cura. Quando Neemias finalmente convoca o povo e diz: "Levantemo-nos e edifiquemos", a obra começa. E é exatamente neste momento que a terceira lição entra em cena. Onde há construção, sempre haverá oposição. A Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem ouviram falar da obra e começaram a zombar. Eles disseram: "O que esses judeus fracos estão fazendo? Será que vão ressuscitar pedras dos montões de lixo?" Tobias chegou a dizer: "Ainda que edifiquem, se uma raposa pular em cima desse muro de pedras, ele vai desabar." Preste muita atenção. O inferno não se importa se você está deprimido no sofá. Mas no segundo em que você decidir levantar a cabeça, voltar a congregar, consertar suas finanças ou perdoar seu cônjuge, as vozes de Sambalate e Tobias vão aparecer. E elas vêm através de pessoas, às vezes da sua própria família ou dos seus amigos, dizendo: "Você acha que vai conseguir? Você já tentou antes e faliu. O seu casamento não tem mais jeito. Essa igreja é uma perda de tempo. Você é muito fraco." A zombaria é a principal arma do inimigo para paralisar a sua obra. E qual foi a resposta de Neemias? Ele não desceu do muro para discutir com os críticos. A águia não caça moscas. Neemias simplesmente orou: "Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados", e continuou a trabalhar. E ele deu a maior estratégia de guerra espiritual que existe. Ele dividiu o povo. A Bíblia diz que a partir daquele dia, metade dos homens trabalhava na obra e a outra metade segurava as lanças, os escudos e os arcos. Os próprios construtores tinham uma ferramenta de trabalho numa mão e uma arma na outra: a colher de pedreiro e a espada. Você não pode apenas orar para Deus lhe dar um emprego e não enviar o currículo. Você não pode apenas jejuar pelo seu casamento e continuar tratando seu cônjuge com grosseria. A fé sem obras é morta. Neemias trabalhou de sol a sol, com a espada na cintura, vigiando e construindo ao mesmo tempo. Sabe qual foi o resultado dessa postura inegociável? O muro, que estava destruído há mais de 140 anos, foi totalmente reconstruído em apenas 52 dias. Quando os inimigos viram aquilo, a Bíblia diz que eles temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos,
porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O que o diabo levou anos para destruir na sua vida, o nosso Deus é capaz de restaurar em tempo recorde quando você se posiciona. A sua história não vai terminar em ruínas. Os seus inimigos vão ter que assistir de camarote Deus erguer os muros da sua casa, da sua saúde e do seu ministério. Se você crê que chegou o tempo do seu recomeço, se você tem uma espada numa mão e uma ferramenta na outra, deixe o seu like neste vídeo para selar essa palavra. E declare com força, fé e determinação nos comentários para o inferno inteiro ouvir: eu me levantarei e edificarei.